Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Viking, estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente ver a semana 2, né, do volume 6. No qual a gente vai continuar com o assunto de climas, a gente viu a diferença de tempo e clima, quais são os fatores climáticos, quais são os elementos climáticos, os fatores que influenciam nos elementos climáticos, né, na formação do clima, questão da vegetação. Então, tudo isso a gente viu na última aula, a gente deu uma introdução, uma conceituação do que é o clima, mas agora a gente vai ver sobre os diferentes tipos de clima. Vão existir diversos no planeta, os diversos climas diferentes, e a gente vai ver cada um deles nesta aula, tá? Então, climas da Terra. Como vemos, os diferentes tipos. Começa na página 53, tá? Os diferentes tipos de clima são influenciados por diversos fatores: a quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol, a movimentação de massas de ar, né, a quantidade de calor que cada região recebe do Sol tem a ver com aquela coisa das zonas climáticas. Eu mostrei para vocês, cada parte do planeta vai receber uma quantidade diferente de radiação. Linha do Equador vai receber bastante por causa do ângulo dos raios solares. A partir que vai em direção aos polos, a temperatura vai diminuindo, a gente viu isso. Eh, Movimentos de massas de ar, ele está falando aqui dos ventos que vão influenciar, vão ter áreas de baixa pressão, áreas de alta pressão, dependendo da temperatura. Os fatores geográficos, como a altitude, quanto mais alto, mais baixa a temperatura, a latitude, que tem a ver de novo com as zonas climáticas, a maritimidade, a continuidade, se está próximo ao mar ou se está longe do mar, isso também influencia na umidade. As atividades humanas, presença de determinada vegetação tem influência diretamente, né, a vegetação. Então tudo isso vai influenciar na formação de diferentes climas da Terra. E ele mostra o mapa com todas essas esses climas diferenciados por cor, né, no local onde eles ocorrem, né. No Brasil, por exemplo, tem o equatorial, tem o tropical, tem o subtropical, também vai existir clima semiárido. Aqui não está mostrando, mas tem um clima característico semiárido no Brasil, que é o Cerrado e a Caatinga, só que aqui ele não colocou, né, com o tropical seco, né. Mas também vai ter o semiárido, vai ter o desértico, temperado, equatorial, né, que eu já falei, clima frio de montanha, enfim. Mediterrâneo, aqui no sul da Europa. Então, tudo isso vai existir, de diferentes climas da Terra, que vai se diferenciar por causa das massas de ar, tá vendo essas setas? São massas de ar ou seja, ventos, né, que podem trazer umidade ou não, né. Aqui ele tá falando, se não me engano, das correntes marítimas, né, que tem a ver também, que pode ser quente ou fria, também influencia no clima. Latitude, tudo isso, altitude, o relevo, tudo isso vai formar essa grande quantidade de climas que existe no planeta. E aqui ele está falando cada um deles. O clima equatorial. O clima equatorial ocorre nas proximidades da linha do Equador. É esse vermelho mais escuro aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó, bem próximo à linha do Equador. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação solar recebida e a altas temperaturas registradas durante todo o ano. Então, todo ano faz calor, tá? Fazem com que haja maior evaporação, e o que provoca aumento da umidade do ar e abundância de chuvas ao longo do ano. A principal característica desse clima equatorial, vou mostrar para vocês aqui, é... deixa eu só dar uma carregada aqui. Aqui, gente, ó. Clima equatorial, vocês estão vendo? Aqui tá, falta o Brasil, uma boa parte do Brasil aqui, mas é que o clima que é característica dessa região, a vegetação que é característica dessa região é essa amazônica aqui, tá vendo? Floresta equatorial, são florestas densas, né, que são também muito importantes para a evaporação, né? Eh, então, nessas regiões chove bastante. Quase todo dia tem algum tipo de chuva, 4 horas da tarde, é a hora
marca algum compromisso depois da chuva. Então, nessas regiões chove praticamente todos os dias, às 16 horas, a parte do final da tarde, entendeu? Então, a vegetação característica dessa região é a equatorial, florestas densas, certo? Então, esse foi o clima equatorial, tá vendo? Esse vermelho mais escuro aqui. Também existe o clima tropical. O clima tropical ocorre principalmente entre os trópicos, em áreas da África, da América Central, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. O clima equatorial são esse vermelho um pouco mais claro, não é tão escuro como o equatorial, mas é um vermelho mais claro, tá? Costuma apresentar verão quente e chuvoso e inverno mais seco, com temperaturas amenas. Nesse tipo de clima, há variações da umidade em função da continentalidade e maritimidade. Vocês já ouviram falar que, é, que o Brasil é um país tropical, né? Vou colocar aqui para vocês. Só que vai existir é, diferentes climas tropical, subdivisões dentro do clima tropical. Pode ter tropical seco, tropical úmido, tropical de altitude, tropical úmido que é perto do mar, né? Tropical de altitude que eu falei. Então, é, no Brasil vai existir muitos diferentes climas tropicais e que vão variar dependendo da posição, se ele está perto ou longe do mar, ou clima úmido, né? É o tropical úmido. Da altitude, tropical de altitude, que vai ser um clima com características de ser um pouco mais frio, né? Então, existem diversas variações do clima tropical. Mas o que mais se tem quando a gente pensa, a imagem que a gente tem do clima tropical é aquele clima de praia do Rio de Janeiro, certo? É úmido, sabe? Esse clima praiano, esse é o clima tropical. Também tem a floresta atlântica, também, que vai estar localizada no clima de tropical úmido, perto das costas brasileiras. Então, a imagem que a gente tem do clima tropical é esse clima praiano, que se caracteriza por ter uma estação seca no inverno. No inverno não chove tanto e tem temperaturas mais amenas. E no verão chove bastante, tem climas mais quentes. Então, no geral é isso, mas irá existir dentro do clima tropical diversos subclimas, né? Diferenças dentro do clima de diferentes climas tropicais, tá? Também vai existir o subtropical. O clima subtropical ocorre na América do Norte, na América do Sul e em parte da Ásia. Clima subtropical é esse rosinha aqui, tá vendo? É o mais claro que o tropical. É o praticamente rosa, né? Subtropical, 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 está vendo? Então, esse tipo de clima apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e temperaturas média anual inferior a 18 graus Celsius. Então, é um clima um pouco mais frio, né? As estações do ano são bem demarcadas: verão quente e inverno frio, com ocorrência ocasional de geadas e neve. Clima subtropical é o clima do sul do Brasil. Clima subtropical. Aqui tem imagens do clima temperado, mas se caracteriza por esse tipo de vegetação aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão ver que vão ter muito esse tipo de vegetação no sul do Brasil, tá? Campos sulinos também típico desse tipo desse clima. Aqui, ó. Isso é bastante subtropical, tá? Você vai ver que é bem característico desta região, sabe? Esses campos de gramas bem longas, onde tem bastante gado. Esse aqui não, eu acho. Aqui, ó. Ou com esse tipo de florestas, estão vendo? Esse é o clima subtropical que existe principalmente no sul do Brasil, tá?
Clima temperado é característico das regiões situadas entre os trópicos e os círculos polares. As estações do ano são bem definidas, com temperatura de entre -3 a 18 graus. Esse clima ocorre em grande parte no continente europeu, em parte da América do Norte, na América do Sul e na Ásia e da Oceania. Climas temperados são esses daqui, tá? Ele colocou o Mediterrâneo como clima temperado, tá? Mas é esse verde mais escuro e um pouco mais claro aqui, tá? Você vai ver que vai estar entre os trópicos e o clima polar. Então, é um clima um pouco mais frio, né? Aqui ele já fala que entre -3 a 18 graus. Estações do ano são bem definidas. É aquele tipo de clima que vocês estão acostumados de ver nos filmes, né? Aqui, climas temperados. Que vocês estão acostumados de ver nos filmes, que é aquele clima que no inverno, no outono as folhas caem, no inverno faz frio e neva, certo? No verão faz calor, aquela divisão certinha das estações do ano. Essa que tem vê muito em filme. Esse é o clima temperado, sabe? É característica esse tipo de vegetação aqui, que é aquela vegetação de Europa, de América do Norte, que vocês veem muito nos filmes, certo? Isso é primavera, as folhas caindo, caindo não, né? As flores, as árvores todas coloridas, certo? Então isso é bastante clima temperado. Esse tipo de árvore, aquela árvore de árvore de Natal também, sabe? Aquele coníferas que eles chamam, né? Também é bem característico desse tipo de clima que está presente na Europa e na América do Norte, tá? O clima temperado oceânico é típico das áreas próximas ao litoral que recebe a umidade do oceano, né? Ou seja, tem várias subdivisões, né? Apresenta médias pluviométricas anuais de 2.000 milímetros e temperaturas amenas. No interior do continente, encontramos o temperado continental, com verões quentes e invernos rigorosos. Então, esse ele mostrou o clima presente na Nova York, né, que é bem característico de clima temperado também. Faz calor e no inverno neva e tal, e tudo mais, tá? Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade, pelos verões quentes e secos e pelos invernos com muitas chuvas e temperaturas amenas. Então, verões quentes e secos e invernos com muita chuva e temperaturas amenas. É propício à agricultura, favorecendo alguns tipos de cultivo, como o de azeitonas. Esse tipo de clima ocorre principalmente no sul da Europa e norte da África, mas pode ser encontrado também no sul do continente africano, nas costas oeste dos Estados Unidos e no sul da Austrália. Clima mediterrâneo é bem característico dessa região aqui, sul da Europa. Vamos colocar aqui, clima mediterrâneo. Mediterrâneo. Então tá aqui, ó. Vocês vão ver que é uma vegetação que vocês veem muito em filmes onde estão presentes na Itália, sabe? Itália, principalmente. Aqui, ó. Esses tipos de vegetação aqui, tá vendo? Isso aqui é do continente, né? Na costa, que é bem característico, mas é bem isso daqui, sabe? Clima mediterrâneo é isso daí. Faz muito calor no verão, tá? E está presente principalmente no sul da Europa, aqui, ó. Espanha, Portugal, Itália. É bem esse tipo de clima, tá? Semiárido. A principal característica do clima semiárido é a precipitação baixa, ou seja, chove pouco e mal distribuída ao longo do ano. Um mês chove o que era para chover no ano inteiro, ou 2 meses. É basicamente isso, né? As temperaturas são variáveis, altas na zona tropical e baixas nas zonas temperadas. As áreas semiáridas da Ásia Central, no Canadá, no sul da América do Sul, também apresentam baixas temperaturas.
Clima semiárido, gente, são esses climas aqui ele meio que secos, né, mas ele meio que misturou desértico e semiárido. Eu não consigo muito diferenciar aqui não, porque deserto tem deserto na África, tem deserto, eh na Ásia, enfim, então ele meio que misturou. Mas, são esses climas mais secos, que estão em laranja e amarelo, que vão se confundir com o clima deserto. É quase um clima desértico, mas chega a chover, mas, mas bem pouco. No Brasil, tem um clima semiárido, considerado semiárido, que é o cerrado, né, que é um clima com esse tipo de característica. Vou colocar semiárido aqui. Aqui, clima semiárido, tá vendo? É bem característica. É um clima mais seco. Vocês veem muito no Nordeste brasileiro, né? Lá tem característica pelo cerrado ou pela caatinga, que é uma vegetação que existe no Nordeste. Mas vocês estão vendo que é um clima bem seco, com vegetações espaçadas, cactos, né? É quase um deserto, né? Que aqui nesse mapa ele não colocou, mas existe semiárido no Brasil, que é o Cerrado e a Caatinga. Aqui ele colocou como tropical equatorial, mas existe também. Então são esses climas de cor amarela e laranja que estão misturados com o clima desértico, tá? Clima desértico, no clima desértico as chuvas são praticamente ausentes e a baixa umidade do ar contribui para a formação de desertos, que podem ser quentes, como o deserto do Saara, que é o mais conhecido, e os frios, como o deserto do Atacama, no Chile. Nos desertos quentes, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre maior e menor temperatura de um dia diária, é grande e a vida de plantas, animais e seres humanos se adapta a tais condições. Então vamos colocar clima desértico aqui. É o deserto que vocês estão acostumados, tá? Clima das dunas lá do deserto do Saara. Também tem deserto frio, tá? Deserto frio, aqui, tá? Também existe deserto frio. É clima desértico frio, tá? Mas é o deserto que vocês estão acostumados, tá? E o clima frio, então, que está nessa região amarela e laranja aqui, tá? Clima frio. O clima frio é característico das áreas de alta altitude, próximo ao ciclo polar ártico. Esses tipos de clima, que abrange grande parte da Rússia e do Canadá, apresentam temperaturas baixas na maior parte do ano, com invernos longos, eh, e rigorosos e precipitação de neve durante todo o ano, tá? Temperatura baixa, grande parte do ano, invernos rigorosos, longos, tá? Bastante neve. Então, o clima frio está presente lá no polo, perto do polo do mundo, tá? Perto do polo sul e do polo norte do mundo. Principalmente o polo norte, porque o polo sul não tem continente. Mas principalmente o polo norte, tá? Continente frio, vocês estão vendo? E polar. Teve a falar do polar, mas é basicamente esse roxo aqui, tá? Então, clima frio. Vamos colocar aqui clima frio para vocês verem as imagens. Clima frio. Aqui é o clima que vocês estão acostumados a ver como clima frio, né? Neva grande parte do ano, faz frio grande parte do ano e etc, tá? E tem o frio de montanha, que é basicamente a mesma coisa, só que em altas altitudes, tá? O clima frio de montanha pode se tratar de um tipo de clima determinado diretamente pela altitude, pode ser encontrado em diferentes zonas climáticas. Ah, eu não falei do clima polar, eu já vou falar. Mesmo entre os trópicos. É marcado pelas temperaturas baixas durante todo o ano e a presença de neve é constante. Em função do ar rarefeito e das baixas temperaturas, as regiões de clima frio de montanha apresentam uma reduzida população de plantas, animais e seres humanos. Frio de montanha, gente, é aquela imagem que vocês têm lá da montanha, lá do Everest. É aquilo ali, tá? Frio de montanha é aquilo ali. E pode existir na América do Sul, onde tem grandes cadeias de montanhas, vai ter aquele tipo de clima, tá? Clima polar, o clima polar ocorre nas regiões polares
e é caracterizado pela baixa temperatura e precipitações em forma de neve ao longo de todo o ano. Basicamente, só neve, tá? E frio, muito frio. Provas negativas e tal. Esse tipo de clima ocorre na Antártica e na Groenlândia, na Sibéria, norte do Alasca, extremo norte do Canadá e em parte da Islândia. As áreas de clima polar são poucos habitadas, pois a agricultura e as atividades cotidianas são dificultados pela neve e pelo frio intenso. Tá lá aquele tipo de clima lá dos pinguins, tá? Aquele tipo de das calotas polares e tudo mais, certo? É aquele tipo de clima ali. Então esses são os tipos de climas. Vamos para as atividades. Número um, quantos tipos de clima foram apresentados ao longo do texto? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa? Então vocês vão contar para mim a quantidade de climas que ele mostrou aqui no texto, certo? Você vai contar para mim quantos são e isso é o que eu já respondo para vocês. Eles foram diferenciados a partir de diferentes cores que estão representadas nas legendas, tá? Vão ser explicada a cor representada, está explicada na legenda. Vocês vão contar para mim e falar quantos climas são, certo? Atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontrados. Bem, eu acho que ele está falando em relação a esse mapa aqui. Se você seguir este mapa, que é um mapa mais geral, ele está falando que o Brasil só tem clima equatorial, tropical e subtropical. Três climas. Mas se você pesquisar no Google mapa climas do Brasil, vamos colocar aqui, vocês vão perceber que o Brasil tem mais climas, certo? Então, pega um mapinha desse daqui, anota quais são os climas. Ah lá, eu falei que tem tropical, tem vários tipos de clima, lá, tropical de altitude, tropical litorâneo, semiárido, que é o Cerrado, Caatinga, certo? Pega um mapinha desse daqui e anota para mim quais são os climas e mais ou menos localiza ele em cada região, certo? E você vai estar respondendo as perguntas ali, a pergunta ali, tá? Atividade 3: a proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação, essa quantidade que chuva, né? Explique resumidamente como isso acontece. Bem, é a questão dos ventos, certo? Áreas próximas ao mar recebem muitos ventos vindos do mar, trazendo umidade, né? O mar é só água, então os ventos que vêm do mar trazem muita umidade, fazendo que nestas áreas seja mais úmidas comparadas a áreas mais continentais, né? Tem a questão das brisas. Você vai ver que em áreas de costa ou do litoral vão ter as chamadas brisas. De dia, ventos que vêm do mar e de noite, ventos que vão do continente para o mar, né? E de dia do mar para o continente. Então, essa quantidade de ventos trazem umidade, fazendo que esta região seja caracterizada por ser mais úmida comparada à região continental. Então faz um textinho de tudo isso daí, se quiser dar uma pesquisada na internet para ajudar vocês e responda essa questão para mim, tá? Atividade 4: climograma. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitação durante um determinado período de tempo, geralmente um ano. Temperatura é geralmente representada por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barras, historiograma, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Observe o climograma abaixo. Basicamente, isso aqui, gente, é o seguinte: as barras em azul é a quantidade de chuva, né, precipitação em milímetros, quantidade de chuva que caiu, certo? Então, e vocês vão ver os números dessa barra a partir disso daqui, com esses números aqui, né? Por exemplo, essa barra aqui passou de 300 miligramas, ml, né? Não, enfim, eu não sei qual que é a medida aqui.
Mas enfim, passou do 300 ali. Agosto não chegou nem a 50 e por aí vai. Essa linha vermelha representa a temperatura, né? E vocês vão ver a partir desses números aqui. Por exemplo, em setembro e outubro chegou a 27,5 graus Celsius, né? Em Manaus. Em março chegou a 26, né? 2 graus aí, apenas a diferença. Então por aí vai, tá? Com isso ele está perguntando: qual mês tem a menor precipitação? Que mês choveu menos? Quantos milímetros, eu falei certo, né? De chuva foram registrados? Então, menor precipitação, você vai ver qual que é o mês que representa, que tem a menor barra, tá? Menor barra. E vai ver quanto que um pouco menos é o número que ele não chegou, né? Mais ou menos o número que em média que você está achando aqui, tá? Então, qual mês tem a menor precipitação? Vê a barra que tem a menor, né? O mês que tem a menor barra e vê mas em média quanto que foi o valor que foi naquele mês, tá? Letra B, qual mês tem a maior temperatura, em quantos graus? Vai lá na parte onde está a temperatura está mais alta, segue a linha e vê qual que é os graus que chegou, tá? Só falar para mim aí. De acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus possui qual tipo de clima? Só voltar no mapinha lá, tá? Manaus está na floresta, bem na Amazônia, né? Bem mais ou menos aqui, nessa cor em vermelho. Só você ver na legenda qual é o tipo de clima que está ali, tá? Então esse foi o 4 e o número 5. O que mostra a foto, né, os desertos, cite elementos dessa paisagem que mais chamaram sua atenção. Então, aqui tá os das dunas do deserto, né? E quais elementos chamam mais atenção? É a areia? É, não tem vegetação nenhuma? Não tem ninguém? O que que chama mais atenção? Letra B, que tipo de clima predomina no local mostrado na foto? Clima desértico, tá? Não precisa nem. Já respondo para você. E como costuma ser o regime de chuvas nas regiões onde predomina esse tipo de clima? Aí você vai ter que ver aqui no clima desértico como que é a chuva e como que se comporta a chuva, a precipitação e qual que é as principais características desse tipo de clima, tá? Então é isso, gente. Acaba na página 57 aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.